Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala é o professor Jonas, de Sociologia. Nós vamos estudar a Sociologia aplicada em vestibulares. Muito bem, a Sociologia aplicada em vestibulares significa estudar uma série de temas, uma série de questões que, em termos de Sociologia, são cobradas nos vestibulares. Nós vamos iniciar estudando a Sociologia para os vestibulares a partir dos pensadores clássicos. E um grande pensador clássico da Sociologia é o Karl Marx. Marx nasceu em 1818 e morreu em 1883. Portanto, é um pensador alemão do século XIX. O Karl Marx é um economista, um grande intelectual, que escreve várias obras. O Marx tem uma gama de teorias, ou uma teoria central acerca da sua crítica ao capitalismo e um desmembramento numa série de termos, de conceitos muito importantes, que para o vestibular fazem toda a diferença, uma vez que são termos, são temáticas cobradas de vocês, alunos, no vestibular. Pois bem, materialismo histórico. O Karl Marx é um pensador que acredita que a consciência humana, ela não é formada do nada. Ou seja, o modo de ação do homem, ele é proveniente e determinado pelas suas condições materiais de vida. Ou seja, segundo Karl Marx, as nossas condições ou a estrutura econômica vai determinar o nosso modo de pensar. Nesse caso, as condições materiais de existência, as condições materiais de vida de cada indivíduo formam a sua consciência, ok? O Karl Marx enxerga a sociedade a partir de uma pirâmide. Portanto, na base dessa pirâmide está a estrutura, nesse caso, os trabalhadores, aqueles que sustentam a sociedade e, a partir da sua condição material, conseguem ou pensam a sociedade a partir do seu modo de existência material. Pois bem, o que seria um materialismo histórico? É justamente a ideia de que são as condições materiais de existência que formam o indivíduo. Dirá Marx, não é a consciência dos homens que determina o seu ser, mas é o contrário, seu ser social que determina a sua consciência. Ou seja, o nosso modo de pensar, dirá Marx, está diretamente ligado e relacionado às nossas condições materiais de vida. Portanto, a classe burguesa, como denomina Marx, por participar de uma condição material de vida X, possui uma consciência. A classe dos operários, por participar de uma condição material de vida Y, isto é, diferente, possui uma outra perspectiva acerca da realidade. Portanto, dirá Marx, a partir do conceito de materialismo histórico, as nossas condições materiais de existência formam o nosso ser, e não o contrário. Pois bem, diante da noção de materialismo histórico, o Marx ainda dirá que a sociedade ela é fruto de uma luta de classes. Marx diz o seguinte: a história de toda a sociedade que existiu até o momento é a história da luta de classes. Não esqueçam disso, a luta de classes para Marx é o motor da sociedade. Nenhuma sociedade, nenhuma época existiu sem a luta de classes, ok? As classes que marcam a modernidade, isto é, no momento do capitalismo, é a classe burguesa, dos capitalistas, e a classe dos trabalhadores, dos operários. Mas esse é o nome identificado por Marx da classe habitante, constituinte do capitalismo. Mas a história de toda a sociedade é uma história de luta de classes. Livres e escravos, patrícios e plebeus, barões e servos da glebe, membros da gleba, membros das corporações e aprendizes,
Em suma, opressores e oprimidos estiveram continuamente em mútuo contraste e travaram luta ininterrupta, ora latente, ora aberta. Luta que sempre acabou com transformações revolucionárias de toda a sociedade ou com a ruína comum das classes em luta. Ou seja, para Karl Marx, a luta de classes é o motor da sociedade. E não é diferente na sociedade moderna, na sociedade urbana, industrial, capitalista, em que as classes identificadas, contrapostas, são a classe da burguesia, que seria a classe dos opressores, segundo a leitura do Marx, e a classe dos oprimidos, que seria o proletariado, os trabalhadores, segundo a leitura do pensador alemão. Ok, as classes modernas, então, são os burgueses, os capitalistas e os operários. O que, segundo Marx, os capitalistas têm? O que eles detêm? Isso é extremamente importante. Os capitalistas, eles possuem os meios de produção. Ou seja, o que são meios de produção? É o material necessário para aumentar o seu capital, o seu lucro. Na prática, o que são meios de produção? A matéria-prima, as fábricas, o maquinário, tudo isso é do capitalista, dirá Marx. E o capitalista contrata a um preço, segundo Marx, extremamente desumano, o trabalhador, o operário, que não possui nada exceto a sua força de trabalho. A única riqueza que o operário, o proletário tem é a sua força de trabalho. Neste caso, segundo a visão do Marx, enquanto a burguesia possui os meios de produção e a burguesia utiliza desses meios para conseguir lucrar, ela precisa da força do trabalhador que vende a sua força de trabalho aos capitalistas. Pois bem, nós estamos falando de uma época em que as pessoas trabalhavam 14, 16 horas nas fábricas, sob condições desumanas, de fato. Elas moravam próximas das fábricas, lugares sem saneamento, insalubres, elas eram exploradas a um salário muito inferior, definitivamente. Contratava-se mulheres e crianças porque era muito mais barato. Ou seja, o Marx está diante de uma classe que está sendo desumanizada. Tal classe, identificada como proletariado, deve mudar a sua condição de existência. E segundo Marx, não há como mudar a sua condição de existência senão fazer com que essa classe alcance uma consciência de classe. Por quê? Porque para Marx há uma relação de exploração, alienação e lucro. O que significa dizer isso? O trabalho, segundo Karl Marx, tem uma definição muito positiva. Qual? É a capacidade do homem de desenvolver e modificar a natureza, modificar a matéria-prima, e à medida em que o homem trabalha, o trabalho o possibilita de reconhecer-se como homem, como alguém, como pessoa. Ou seja, o trabalho dignifica a existência humana. Ao identificar na sociedade moderna capitalista o indivíduo dentro das fábricas, o Marx dirá o seguinte: bom, o trabalho deveria tornar o homem mais digno, deveria fazer com que o homem, e essa é a essência do trabalho, deveria fazer com que as pessoas reconheçam a sua própria dignidade. Contudo, dirá Marx, as pessoas dentro das fábricas, elas perdem-se a si mesmas. É a condição de alienação. Ao invés do trabalho tornar as pessoas dignas e capazes de se autorreconhecer, as pessoas são alienadas, ou seja, alienadas da sua própria condição existencial. Permanecer 14, 16 horas numa fábrica sob condições degradantes, dirá Marx, é uma condição de alienação. Ou seja, o trabalho
que na sua essência deve levar os indivíduos a se reconhecerem, no fundo faz com que os indivíduos percam a si mesmos. Esta é a condição de alienação. Agora, a alienação, ela é gerada pela exploração. Ou seja, os trabalhadores são explorados porque trabalham a mais sem receber por isso. E tal exploração vai gerar automaticamente, dirá Marx, o lucro do capitalista. Ou seja, o lucro do capitalista, segundo Marx, ele é proveniente da exploração do trabalhador, que alienado não consegue perceber a sua situação alienante. Qual é a única condição, dirá Marx, para superar tal condição? É a consciência de classe. Não esqueçam disso também. A consciência de classe é, em termos de Marx, a única forma que os trabalhadores teriam de superar a condição capitalista. E por que é necessário superar a condição capitalista? Porque para Marx, o capitalismo é a pior forma e a pior mazela, as piores atrocidades são provenientes do capitalismo por explorar o indivíduo em nome do lucro. Segundo Marx, não esqueçam disso também, a perspectiva é não melhorar a sociedade, mas destruir a sociedade capitalista. Isto é, superar o capitalismo. Nós sabemos, obviamente, que a teoria do Marx, ela gera uma série de questões e uma série de debates no campo da intelectualidade e fora do campo da intelectualidade que carecem e merecem muita atenção, sobretudo porque é uma teoria que precisa ser sempre revista, ser sempre repensada para que as críticas possam ser de fato fundamentadas. E as críticas fazem com que nós, de fato, consigamos crescer em relação ao pensamento social e intelectual. Pois bem, Karl Marx é um pensador que, gostemos ou não, está sempre presente nos vestibulares. Nós precisamos sempre estar atentos às teorias do Marx, principalmente pelos nossos objetivos acadêmicos estudantis. Um abraço para vocês e até a próxima aula, pessoal.